Eu sou nutricionista Giovana Guido e hoje eu quero falar sobre pasta de amêndoas. A pasta de amendoim é muito popular, muito conhecida, mas a pasta de amêndoas tem ganhado espaço e ela é um ótimo alimento também. Então no vídeo de hoje eu quero discutir o que a ciência já comprovou desse alimento, como usar, quais são os benefícios, se há riscos, contraindicações e no final eu quero fazer uma comparação da pasta de amêndoas com a pasta de amendoim. Bora lá! Vamos começar falando da composição nutricional da pasta de amêndoas. É o seguinte, os macronutrientes em 2 colheres de sopa, que dá ao redor de 32 gramas, baseado de uma forma geral nas pastas, pode variar um pouquinho de uma para outra. Em 2 colheres de sopa, você tem entre 180 e 200 calorias, ou seja, é um alimento calórico. Você tem ao redor de 6 gramas de proteína vegetal, o que é um alimento proteico. É bem interessante o perfil de proteínas da pasta de amêndoa. Ao redor de 15 gramas de gordura, um alimento super gorduroso, mas a gordura da pasta de amêndoa é a gordura monoinsaturada, gordura boa. É igual a gordura do azeite. E carboidratos ao redor de 6 ou 7 gramas, sendo que desses 6 ou 7 gramas, ao redor de 3 gramas são fibras. Ou seja, é um alimento relativamente baixo em carboidratos. Não é zerado, porque se você consome 2, 3, 4 colheres ao dia, você vai ter o total de carbo, mas é considerado um alimento low carb, ou seja, reduzido em carboidratos. E os micronutrientes da pasta de amêndoa? Ela possui um pouco de magnésio, vitamina E, cálcio biodisponível, potássio e fitonutrientes fenólicos com ação antioxidante. É um alimento bem rico, bem indicado para a grande maioria das pessoas, para a grande maioria dos tipos de dieta, mas nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Agora, alguns benefícios que você pode obter caso você consuma pasta de amêndoa todos os dias ou quase todos os dias, pelo menos umas 5 ou 6 vezes por semana, porque se você consome só de vez em quando, você não terá esses benefícios. Primeiro de todos, saúde cardiovascular. A pasta de amêndoa possui ácido oleico, gordura boa, as gorduras monoinsaturadas. Isso ajuda a melhorar o perfil lipídico, que são as gorduras do sangue. Então, por exemplo, comer pasta de amêndoa todos os dias ajuda a reduzir um pouco o colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. Quando queremos aumentar o nosso HDL, precisamos comer mais gorduras boas e a pasta de amêndoa se encaixa aí. E também ajuda a reduzir a situação de síndrome metabólica, desde que em conjunto com uma dieta mais low carb, sem tantos refinados e tudo mais. Quando você faz uma dieta low carb, high fat, que significa reduzida em carboidratos e alta em gorduras boas, você melhora o seu perfil lipídico, você reduz triglicérides, você controla glicose, diabetes, pré-diabetes e síndrome metabólica. E falando nisso, número 2, controle glicêmico. Como é um alimento que tem baixo teor de carboidrato é de baixo índice glicêmico e tem uma certa quantidade de fibras ali na dose, a pasta de amêndoa pode ser usada por pré-diabéticos, diabéticos, quem tem resistência à insulina. Essa combinação de fibras com gorduras boas é excelente. Retarda o esvaziamento gástrico e também reduz o pico glicêmico. Número 3, a pasta de amêndoas tem função antioxidante. Tem os antioxidantes, que ela tem de forma geral, mas também a vitamina E, por exemplo, protege as membranas das nossas células. Quanto mais antioxidantes nós consumimos, maior proteção daremos a cada uma das nossas células do corpo. Cada célula tem uma membrana lipídica, então nós precisamos desses antioxidantes lipídicos também para proteger cada uma das nossas células, para que elas fiquem bem saudáveis, para que elas vivam um longo período. Número 4, saúde óssea. Mulheres, principalmente, para prevenir, ou caso já tenham osteopenia, osteoporose, precisa de pasta de amêndoa. Saúde óssea e muscular por conta da combinação de magnésio e cálcio. Existem vários alimentos vegetais e saudáveis que são fontes de cálcio e a pasta de amêndoa é uma delas. Todas as castanhas têm um pouquinho de cálcio, as sementes têm um pouquinho de cálcio, gergelim é uma ótima fonte de cálcio. Então quem não quer ou precisa tirar leite e derivados da alimentação, não tem problema, não vai ficar com falta de cálcio desde que
comece a consumir esses outros alimentos que tenham. E número 5, desde que consumida com moderação, a pasta de amêndoas ajuda no controle de peso. Ela tem essa combinação excelente para promover saciedade, soltar o intestino, naturalmente, né? Não é efeito laxante, nada disso. Mas quando consumimos mais gorduras boas, é uma forma de ajudar a melhorar o funcionamento intestinal. E também, dependendo de como você usa na alimentação, para o final do vídeo eu vou dar algumas dicas, ela ajuda a reduzir vontade de doce, vontade de comer um negócio cremoso, às vezes crocante. Então essa combinação de proteína vegetal, fibras, gorduras boas é excelente para o emagrecimento. Mas, como é um alimento calórico, não pode ser usado em altas quantidades. Parte prática da pasta de amendoim. Como consumir, quanto consumir, que horários consumir, com o que combinar e etc. Então bora lá. Primeiro de tudo, horários. Qualquer horário do dia você pode encaixar a pasta de amêndoas na sua alimentação. Por exemplo, pela manhã, no café da manhã, você pode consumir com fruta, com pão, com torrada, junto com alguma outra fonte de proteína, um shake, tudo depende do seu tipo de dieta. Se você faz uma dieta low carb, aí você não pode consumir com pão, com torrada e com fruta, depende da fruta, tem que evitar, tipo, não pode consumir com banana, com maçã. Mas se você faz uma reeducação alimentar ou até mesmo uma dieta para ganhar massa muscular, aí você pode combinar a pasta de amêndoa até com alimentos mais calóricos. Mas, por exemplo, você pode fazer como se fosse um omelete doce, uma panquequinha com ovos, põe um pouquinho de aveia ou não, se a sua dieta permitir, canela e um pouquinho de pasta ali na massa mesmo, ou você faz a panquequinha, o omeletinho, põe um pouco de adoçante e no prato você coloca um pouco da pasta de amêndoas por cima, um pouquinho mais de adoçante. Se a sua dieta permitir mais carboidratos, um pouquinho de mel ou agave, se não, coloca um pouquinho de adoçante para ter um creminho ali, como se fosse um doce de leite. Não tem gosto de doce de leite, hein? Parece doce de leite, mas a pasta não tem gosto de doce de leite. Por isso que é interessante você já ter essa mentalidade, não é um negócio doce, não é uma sobremesa, mas dá pra você encaixar em certas receitas para deixar ela mais gostosa. Porque comer de colher, ela tem gosto como se estivesse comendo uma amêndoa, né, sem sal, sem nada. Você também pode usar a pasta de amêndoas pura ou em receitinhas no pré-treino, porque ela promove energia de liberação gradual. Novamente, você pode combinar com um mingau de aveia ou a pasta com ovos, omelete, ou um shake de proteína, ou um shake com frutas e proteína e outras coisas. Tudo depende da sua imaginação e do seu tipo de dieta. Você também pode usar no lanche da tarde, no lanche da manhã ou no lanchinho da noite, com essas mesmas combinações. Você pode misturar com frutas, cereais, pão, fazer bolinho, fazer receitinha, né? Bolinho de aveia com banana e colocar a pasta, porque a pasta vai dar aquele toque especial na receita, vai deixar a receita mais cremosa, mais gostosa. Eu adoro, consumo sempre. Eu geralmente coloco no shake. Eu faço shake proteico todo dia, quase todo dia praticamente, e coloco frutas, coloco verduras, sementes e tal, e coloco a pasta de amêndoa. E esse óleo que fica aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, muita gente pergunta desse óleo, na pasta de amendoim tem também, né? Esse óleo é o óleo de ocorrência natural da amêndoa, se for uma pasta de qualidade, né? Mas grande parte das indústrias, eles não vão adicionar um óleo. Então, na hora que você abre, não precisa jogar esse óleo fora. Deixa o óleo. No começo, quando você pegar uma colher, por exemplo, vai vir bastante óleo na colher e fica até esquisito, né? Mas continua, vai pegando as suas colheres ao longo dos dias, que esse óleo, ele vai descendo e o resto da pasta aqui, ele vai absorvendo esse óleo. Se você joga fora esse óleo, a pasta fica muito seca, fica igual uma pedra. E não coloque na geladeira a pasta. Dentro do armário, fechadinho, sem tomar sol, sem tomar calor. Porque se você coloca na geladeira, vira pedra também. E a pasta de amêndoa é excelente para crianças e adolescentes que precisam fazer uma reeducação alimentar, comer algo mais saudável, mais natural, mas que às vezes querem, né, comer alguma besteira, comer uma receitinha, alguma coisinha diferente. Então é uma forma de deixar a fruta mais gostosa ou a panquequinha mais gostosa, oferecendo algo com pasta de amêndoa. Você vai ofertar gordura boa, você vai ofertar fibras e proteína vegetal e tudo mais. Eu tenho uma filhinha, Stephanie, de 4 anos, e desde que ela era bebezinha, desde que iniciamos a introdução alimentar aos 6 meses, ela consome pasta ou de amêndoa ou de amendoim. Na verdade, é até interessante você dar ali entre 7, 8, 9 meses no máximo para as crianças algo com
oleaginosas, para reduzir a chance de ter alergia. Muita gente tem medo, né, de dar amendoim, amêndoa muito cedo para o bebê, com medo de dar alergia, mas é o contrário. Se você espera muito, aí é que pode dar alergia. Tem gente que só dá pasta, ou amendoim ou amêndoa, depois que a criança já tá maior. Então é legal pegar aquelas colherinhas, né, de bebê, eu fazia assim, colherinha de bebê, coloca um pouquinho e dá pro bebê. Nossa, ela adora até hoje. Come fruta com pasta, coloca no shake, então é um excelente alimento. Mais dicas práticas. Número 1, algumas frutas legais para você combinar a pasta de amêndoa. Morango, maçã, mirtilo, banana, açaí. São frutas ricas em antioxidantes. Umas têm mais carbo, como a maçã, a banana, algumas têm menos carboidrato, como o morango, mirtilo, então você pode adequar de acordo com a sua dieta. Com coco ou coco ralado fica uma delícia também, muito gostoso. Você misturar às vezes um pouquinho de proteína em pó, um pouquinho de coco ralado, um pouquinho de pasta, um adoçantezinho, caso você queira algo mais docinho, fica muito gostoso. E coco é low carb. Número 2, com fontes de proteína, como por exemplo, proteína em pó, como eu já citei, ovos, iogurte. Então, novamente, você pode fazer panqueca, bolinho, shake, vitamina e tudo mais. E quantidades que eu indico, de 1 a 2 colheres de sopa ao dia, principalmente para quem quer emagrecer, que daí tem que tomar cuidado, né? O excesso de pasta pode estourar as calorias e as gorduras do dia. Então, apesar de ser saudável, você tem que consumir com moderação. Quem quer ganhar massa muscular e precisa comer mais, pode usar um pouco mais. Dá para usar 3 colheres, 4, depende do peso, depende quais outras gorduras você tem consumido na sua alimentação, porque também, por mais que você queira ganhar massa, não é para ficar se entupindo de gordura, tem que tomar cuidado. Se você, às vezes, nem consome muitas outras gorduras boas, às vezes não consome azeite, às vezes não consome coco, abacate ou castanhas mesmo, aí você pode consumir um pouco mais, caso você goste das receitinhas e das combinações. Agora, algumas observações, alguns cuidados, algumas coisas que eu quero comentar da parte nutricional. Primeiro, como eu já falei, reforçando, só para finalizar, ela é saudável, porém calórica. Quem quer secar, emagrecer, perder percentual de gordura, tem que consumir com moderação. Segundo, cuidado com as versões que têm muito açúcar, que são cheias de aditivos, óleos, excesso de adoçante artificial, conservantes, porque existem algumas marcas mais carregadas, digamos. Às vezes a pasta é até muito gostosa, não é essa aqui integral, porque essa aqui é integral sem gosto, pura. Por isso que eu falei, para deixar ela mais gostosa, ela não tem gosto de doce de leite, você vai ter que fazer uma receitinha, colocar um adoçante, um mel, alguma coisa. Mas existem no mercado, assim como existem a de amendoim, de amêndoa com sabor, com proteína, com isso, com aquilo, chocolate, não sei o que. Cuidado, tá? Isso aí vai acabar sendo como se fosse uma sobremesa, já não é um alimento tão mais saudável. Terceiro, pessoas com má digestão, refluxo, gastrite, úlcera, pode ser que às vezes sintam algum tipo de desconforto, dependendo da quantidade que consome. Então, pessoas que têm uma certa restrição com gordura, pessoas que têm problemas na vesícula ou que fizeram a retirada da vesícula também tem que tomar cuidado, porque lembra, um alimento gorduroso pode dar aquela indigestão, aquele peso no estômago. Quem tiver nesses quadros tem que começar com uma quantidade bem pequenininha, uma meia colher de sopa ao dia e vai testando, depois aumenta para 1 colher ao dia, consome em horários diferentes, né? Não consome tudo de uma vez só, vai observando. E por último, infelizmente, a pasta de amêndoas contém um pouco de oxalato. Então, quem tem ou já teve ou tem histórico de pedras nos rins tem que tomar cuidado. Se puder evitar consumir todo dia, melhor. Aumente a ingestão de água. Pedras nos rins geralmente é falta de água, mas tem esse risco, então tem que consumir com moderação também. E quais são as comparações da pasta de amêndoa com a pasta de amendoim? Primeiro de tudo, a pasta de amêndoas, ela tem mais magnésio, tem mais cálcio, tem mais vitamina E, ou seja, ela é um pouquinho mais rica do que a pasta de amendoim. Se você busca algo mais nutritivo ou você precisa de mais cálcio, de mais magnésio, de mais vitamina E, a pasta de amêndoa é melhor. Segundo, ela é menos alergênica do que o amendoim. Então, falamos de alergia, né? Não só para as crianças, tem adultos, adolescentes, idosos que também têm um pouco de alergia a castanhas, a amendoim. Pode ser que, caso você não tolere muito bem a pasta de amendoim, você tolere um pouco melhor a pasta de amêndoa. Faça um teste. Novamente, começa com quantidades pequenininhas e observa. Pode ser que você consiga consumir pelo menos um pouquinho dela ali algumas vezes na semana. Terceiro, a pasta de amêndoas, o perfil de gordura dela é mais parecido com o azeite do que o amendoim. O amendoim é um pouquinho diferente, ou seja, a qualidade da pasta de amêndoa é um pouco melhor.
ela tem mais daquele ácido oleico que eu falei no começo, que é a gordura que promove saúde cardiovascular. Ou seja, a pasta de amêndoa é um alimento um pouquinho mais rico do que a pasta de amendoim. E uma coisa ruim, infelizmente, mas é a realidade, acontece, o custo da pasta de amêndoa é um pouquinho maior. Ela é um pouco mais cara, nem em todo lugar você encontra. Hoje em dia a pasta de amendoim ficou bem popular em grande parte do mundo, Estados Unidos, Brasil. Aqui nos Estados Unidos sempre foi muito popular. No Brasil, nos últimos anos, ganhou muito espaço. Hoje em dia tem tudo quanto é tipo de pasta de amendoim, mas a pasta de amêndoa ainda não ganhou aquela popularidade, por isso que é um pouco mais cara. Mas você consegue encontrar pela internet, em loja de produtos naturais, você consegue encontrar às vezes em mercadão, em feira livre, mas às vezes é mais fácil, né, procurar pela internet. Hoje em dia a gente encontra quase tudo pela internet, né? Então procura lá, pasta de amendoim integral, sem açúcar, e vai experimentando marcas diferentes. Quem quiser fazer uma pesquisa das marcas, né? Hoje eu tô aqui com essa Kirkland, que é uma marca que eu uso aqui nos Estados Unidos, e eu compro essa, né? Orgânica, sem adoçante, sem açúcar, nada. O único ingrediente dela são as amêndoas orgânicas tostadas, né? Torradas. É o único ingrediente, não tem adição de nada. Como eu falei, esse óleo aqui é o óleo de ocorrência natural. Espero que você tenha gostado do vídeo, aprendido um pouquinho sobre essa pasta e comenta abaixo, pasta de amêndoas, se você ficou até o final desse vídeo. Qualquer pergunta, coloque aí nos comentários. Beijo, nos falamos em breve. Tchau, tchau.